Bem, há filmes que vemos e simplesmente esquecemos. E depois há O Maquinista. 20 anos depois do seu lançamento, este thriller psicológico continua a ser uma daquelas experiências que fica gravada na memória. E não é só pelo mistério, mas por aquela imagem central absolutamente chocante. Vamos então desconstruir porque é que, ainda hoje, é tão difícil desviar o olhar. Antes de entrarmos sequer na história, temos que falar de um número. O número que definiu completamente o filme. Menos 28,5 quilos. Foi isto que Christian Bale perdeu para se transformar em Trevor Resnick. E atenção, isto não é apenas uma curiosidade de bastidores, não. É o ponto de partida para se perceber o compromisso extremo que alimenta todo o filme. Esta frase do filme resume na perfeição a experiência visceral que é vê-lo. O corpo do Trevor não está só magro, está mesmo ali no limite da existência. É uma imagem tão, mas tão desconfortável, que a nossa primeira reação é querer desviar o olhar. Mas é precisamente essa imagem que nos prende, que nos força a perguntar o que é que pode levar alguém a este estado. Ok, vamos lá aprofundar isto. A primeira camada desta história, curiosamente, não é a mente, mas sim o corpo. O compromisso físico que definiu não só a produção do filme, como também a forma como foi recebido pelo público e pela crítica. Os números são de loucos, mesmo. Para um ator com 1,83 m passar de quase 79 quilos para apenas 50 é uma mudança, drástica. Mas o mais importante aqui é que isto não foi feito com efeitos especiais. A transformação é real e essa autenticidade dá um peso perturbador e genuíno à personagem. Vemos o sofrimento físico antes mesmo de começarmos a entender o psicológico. E como é que ele conseguiu isto? Bem, com uma dieta que se tornou lendária pela sua brutalidade. Uma lata de atum e uma maçã por dia. Estamos a falar de cerca de 200 calorias, mais ou menos. Esta dedicação obsessiva não é só um método de ator, é um espelho da própria obsessão da personagem que vamos descobrir. Portanto, a transformação não foi um mero pormenor técnico. Tornou-se o motor do poder perturbador do filme. Antes de qualquer mistério ou de qualquer pista, o corpo de Bale é o primeiro enigma. É a imagem de horror que nos agarra e não nos larga. E agora vamos passar do físico para o psicológico. Porque aquele corpo em decomposição do Trevor Resnick é apenas um reflexo da sua mente, que está em completo colapso. Este é o nosso protagonista, um homem preso num pesadelo acordado. A sua insônia de um ano não é apenas um sintoma, é o que dissolve as fronteiras entre o que é real e o que é alucinação, arrastando-nos com ele para essa névoa de incerteza. No meio deste caos mental todo, o Trevor agarra-se a duas pessoas, a Stevie e a Marie. Elas são as suas únicas âncoras, os únicos faróis de alguma bondade num mundo que para ele parece estar a desmoronar-se e a conspirar contra si. E depois há este pormenor que é subtil, mas muito revelador. A escolha deste livro não é de todo um acaso. Reflete a alienação da personagem, um homem que se sente um estranho, incompreendido e isolado da sociedade, tal e qual como o protagonista do romance russo. A seguir, vamos falar da atmosfera do filme, porque o estado mental de Trevor não é só expresso através da atuação. Está presente em cada frame, em cada escolha visual e sonora que o filme faz. A estética visual aqui é crucial. O realizador, Brad Anderson, cria um mundo sem calor, quase sem cor. Os cinzentos e os azuis frios não são só uma escolha de estilo, são um mundo visto através dos olhos de Trevor, um reflexo direto do seu vazio interior. Até as máquinas da fábrica parecem criaturas hostis, prontas a devorá-lo. E a somar a esta imagem já de si desoladora, temos a banda sonora. É dissonante, quase alienígena, e recusa-se a dar-nos um único momento de conforto. Juntamente com a imagem, cria uma sensação constante de que algo está terrivelmente errado, não só com o Trevor, mas com o próprio tecido da realidade do filme. Agora vamos à mecânica da narrativa. O filme funciona como um grande quebra-cabeças. E quem está a ver é convidado a ser uma espécie de detetive, a juntar as peças ao lado do Trevor. E estas são as perguntas que nos perseguem ao longo do filme. Quem é esta figura sinistra, o Ivan? Ele é real ou é só uma projeção da culpa do Trevor? E as pistas que ele vai encontrando, como as notas no frigorífico, são uma conspiração ou são mensagens da sua própria mente a tentar desesperadamente dizer-lhe alguma coisa? O filme está cheio destes símbolos. Cada um deles é uma peça que o Trevor, e nós com ele, tem de decifrar para chegar à verdade. A cada nova pista, o mistério adensa-se e a nossa confiança na percepção que o Trevor tem da realidade vai diminuindo. E é aqui que está a verdadeira genialidade da sua estrutura. Na primeira vez que vemos o filme, é um thriller de mistério. Estamos a tentar resolver o puzzle com o Trevor. Mas na segunda vez, quando já sabemos a verdade, o filme transforma-se. Deixa de ser um quem fez para se tornar um trágico porquê. Cada detalhe, cada linha de diálogo ganha uma nova e dolorosa camada de significado. Então, como é que a crítica da altura reagiu a uma experiência tão intensa?
pois, tal como o público, ficou dividida. Houve um consenso quase unânime num ponto. A atuação de Christian Bale foi histórica, um feito de dedicação absolutamente incrível. A atmosfera sombria e de suspense também foi muito elogiada. No entanto, nem toda a gente ficou convencida pelo mistério. Alguns críticos apontaram um ritmo lento e sentiram que a reviravolta final era demasiado semelhante à de outros thrillers psicológicos da época, como O Memento ou O Clube de Combate. Esta citação da revista Empire resume bem a principal crítica. Para alguns, o filme não esconde muito bem as suas influências e o seu mistério acaba por ser demasiado fácil de decifrar, o que, claro, retira alguma da força ao impacto final. Mas, em contraponto, o lendário crítico Roger Ebert ofereceu uma perspectiva diferente. Para ele, o objetivo não era tanto surpreender com a reviravolta. Em vez disso, Ebert sugeriu que o filme nos submerge tão profundamente na perspectiva do Trevor que nos força a questionar a nossa própria percepção da realidade. E é esta a questão que O Maquinista nos deixa 20 anos depois. O que é que valorizamos mais num thriller psicológico? É a surpresa de uma reviravolta engenhosa ou é a imersão total numa atmosfera e numa experiência emocional, mesmo que já saibamos para onde a viagem nos leva? A resposta a essa pergunta talvez seja o verdadeiro legado deste filme inesquecível.